como havíamos anunciado no começo do programa, voltamos agora para discutirmos um pouco sobre a questão indígena no Brasil. No Brasil e aqui, em especial aqui em Alagoas. Estamos com a antropóloga Clarice Mota, um prazer contar com a sua presença aqui para a gente conversar um pouco sobre os índios, não é? Nós estamos, coincidentemente, o programa está indo ao ar hoje, no dia 19, né, que é um dia dedicado ao índio, né, dedicado aos indígenas nossos. E eu já começo com uma provocação, professora. A gente, nesses anos todos, não é? Como é que a gente está hoje nessa questão? A gente tem o que comemorar? O que é que a gente tem a trilhar ainda? Como é que está a questão indígena no Brasil e aqui em Alagoas? Bom, são mais de 500 anos, né, de convívio, digamos assim, entre nós, assim, somos descendentes diretos dos colonizadores, né, dos portugueses, e também dos indígenas que aqui estavam. Ou seja, quando chegaram em 1500 às terras brasileiras, encontraram várias nações indígenas, vários grupos politicamente organizados, socialmente organizados e que tinham um vasto conhecimento de fauna e flora e que sobreviviam soberanamente, né? E que, é claro, nesse processo de 500 anos foram perdendo suas terras, suas línguas, mas não seu conhecimento, né? Que é um conhecimento ancestral, né? Tanto da flora medicinal, do uso da terra mesmo, e foram perdendo também sua própria capacidade de sobrevivência, ao ponto de que hoje em dia várias dessas populações indígenas que restaram e que se miscigenaram entre eles e também com os afrodescendentes, muitas dessas populações vivem ou em cidadezinhas, né, ou em algum cantinho do interior, né, do nosso sertão, e são os descendentes que se consideram como indígenas. Esses são povos que eu ouço muito esse termo, né, remanescentes. Remanescentes, ressurgentes. Né? Agora, eles dizem nem remanescentes nem ressurgentes, mas resistentes. Índios resistentes, ou seja, populações, né, pessoas, indivíduos, comunidades que resistiram a todo esse processo de colonização, de usurpação, de destruição de terras, de conhecimentos, de saberes, e que mantém, através de um processo cultural muito forte, né, a sua capacidade de sobrevivência, sua capacidade de fazer cultura e de viver, né, harmoniosamente com a natureza, com os outros, apesar de tudo, né? E que contam ainda com seus rituais, seus cerimoniais, sua religiosidade, e que tem muitas lições a nos ensinar, se nós pudéssemos nos abrir para aprender alguma coisa com estes indígenas, né? E eu diria que a história é agora, é o momento. E esse momento é muito importante, é um momento de solidariedade, né? Em que a gente deveria estar cada vez mais solidários a essas populações, aos seus anseios, né? E tentando, assim, nos redimir um pouco dessa história terrível de perseguições. Fazer uma meia-culpa, né? Um pouquinho, né? Dessas grandes perseguições e dessa atitude que era assim, se ficar o bicho pega, né? Como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, se você não for índio autêntico, né, entre aspas, então você não tem direito a nada, mas se for índio autêntico, então tem que morrer. O que é isso? É uma encruzilhada danada. Quer dizer, e essas populações estão dizendo, não, nós somos índios, sim, nós somos, temos um passado, temos uma história e estamos orgulhosos disso, né? É importante
que a gente os escute a sua voz e o que eles têm para nos dizer, têm para nos ensinar também. Então, na visão da senhora, então, essa grande luta hoje, como a gente está no Dia do Índio, seria essa, a luta da solidariedade a essas populações. Exatamente, né? A solidariedade, inclusive o orgulho pela diversidade, né? O orgulho pela diversidade cultural. Existe a diversidade cultural e em vez de tentar eliminar, ou transformar, ou globalizar, botar todo mundo do mesmo jeitinho, né? Dá força para isso, né? Para essa capacidade de retorno, de reavaliação, de reagrupamento, né? E ajudá-los também na sua busca pela sobrevivência, né? Porque são grupos que, por força de todo esse processo de colonização, de marginalização, realmente passam por várias necessidades, né? Necessidades econômicas, né? Culturais, eles têm necessidade de escola, de assistência à saúde, né? Assistência para a produção agrícola e tudo mais, né? Então, em vez de criticar ou mangar ou fazer pouco, né? Apoiar. É isso que é necessário nesse momento. Professor, a gente vai terminando aqui esse bloco e quando a gente retornar, a gente quer falar um pouco do legado que essas populações nos deixam, né, dos aprendizados que nós podemos ter com elas. Em especial sobre a questão da medicina popular, né, das ervas, que a senhora se debruçou bastante. Temos aqui um livro, Os Filhos de Jurema na Floresta dos Espíritos, e logo após, quando a gente voltar no próximo bloco, vai falar um pouco sobre isso. O Alagoas Arte e Cultura volta daqui a pouco para continuarmos esse papo sobre os nossos ancestrais.